Meu marido disse que ia trabalhar até tarde, mas seu GPS o mostrava na casa da ex-mulher dele. Eu estava sentada na penumbra da nossa sala impecável, o rosto iluminado apenas pela tela do celular. O avatar dele estava parado há mais de 3 horas naquele endereço, enquanto sua mensagem zombava de mim. Amor, vou varar a noite no escritório. Te amo. Uma lágrima silenciosa escorreu, mas meu olhar não era de tristeza. Era de uma frieza cortante. Eu a sequei com firmeza e chamei um chaveiro. O som metálico da nova fechadura se encaixando foi alto e definitivo. Se só esse começo já te deixou de queixo caído, deixe seu like para me dar forças, porque a jornada para chegar até aqui foi longa e cheia de humilhações. Mas para entender a frieza que tomou conta de mim naquela noite, para compreender como a mão que antes tremia ao servir o café agora discava para um chaveiro sem hesitar, preciso levar vocês de volta no tempo. De volta para o mundo antes da tempestade, quando eu ainda era a Lúcia que todos conheciam, ou melhor, a Lúcia que todos pensavam conhecer. Minha vida, por 20 longos anos, foi uma sinfonia dedicada a um único maestro, Ricardo. Meus dias começavam antes do sol nascer, não com o som do despertador, mas com o cheiro do café fresco que eu sabia que ele adorava. Enquanto ele se arrumava, eu já estava na cozinha, com sua camisa perfeitamente passada, o jornal aberto na seção de economia e seu café da manhã favorito na mesa. Eu era a arquiteta invisível de sua paz matinal, a engenheira silenciosa de seu sucesso. Lembro-me claramente de uma tarde de terça-feira, uns 2 anos atrás. Ricardo chegou em casa com o rosto pálido, a testa franzida de uma forma que eu aprendi a decifrar como pânico financeiro. Ele me falou sobre um rombo inesperado na empresa, um probleminha de fluxo de caixa que poderia comprometer um projeto importante. Ele não precisou pedir. Sem pensar 2 vezes, eu fui até o meu computador e, com o coração apertado, vendi o pequeno portfólio de ações que minha mãe havia me deixado. Era meu único patrimônio pessoal, meu pequeno segredo de independência. Em menos de 1 hora, R$50 mil foram transferidos para a conta da construtora Vargas. A resposta dele? Um beijo apressado na testa e um sussurro de "Você é meu anjo, querida", antes de sair novamente para resolver tudo. Naquele momento, me senti uma heroína. Hoje, vejo a tola que fui. Meu papel não era apenas financeiro. Eu era sua diretora social. Lembro-me de organizar um jantar crucial para investidores estrangeiros. Passei semanas planejando cada detalhe, o cardápio, a harmonização dos vinhos, a música ambiente. Estudei a cultura deles, aprendi algumas frases em seu idioma e me lembrei do nome da esposa de cada um, dos hobbies dos times que torciam. Naquela noite, eu flutuei pelo salão, garantindo que todos se sentissem em casa, que as conversas fluíssem como o vinho caro que eu havia escolhido. No final, quando os contratos foram praticamente selados com um aperto de mão, Ricardo ergueu sua taça, sorriu para todos e disse: "É preciso ter os contatos certos e saber como usá-los." Todos o aplaudiram. Eu, parada ao fundo, perto da cozinha, era apenas parte da decoração. Ele levou todo o crédito, e eu o deixei levar, porque acreditava que o sucesso dele era o nosso sucesso. Eu havia desistido do meu próprio sonho de ser arquiteta para que ele pudesse construir seu império. Mal sabia eu que ele estava construindo sobre uma fundação que não só ignorava, como desprezava. Eu era a rocha silenciosa, a esposa perfeita, a administradora impecável. E para ele e Mônica, eu era apenas um obstáculo conveniente, um degrau a ser pisado no caminho de volta um para o outro. Eu dava tudo de mim, acreditando que o amor familiar era incondicional. Você também acredita nisso? Comente aqui embaixo o que família significa para você. A mentira que quebrou tudo não foi nem criativa. Foi preguiçosa, quase um insulto à minha inteligência. Há 2 semanas, no dia do aniversário de 50 anos de Mônica, Ricardo chegou em casa do trabalho, afrouxando a gravata com um suspiro cansado. Ele me deu um beijo rápido na testa, o cheiro do perfume caro dele misturado com a exaustão do dia. Ele disse que tinha um encontro de última hora com um cliente antigo, um investidor que estava na cidade só por aquela noite. Ele parecia genuinamente frustrado, reclamando de como o trabalho nunca lhe dava um descanso.
Eu, como sempre, aceitei. Preparei um lanche rápido para ele levar, arrumei sua pasta e desejei boa sorte no encontro. Enquanto a porta se fechava, um silêncio pesado tomou conta da casa. Um silêncio que eu conhecia bem, mas que, naquela noite, parecia diferente. Era oco. Havia uma inquietação dentro de mim, uma coceira sob a pele que eu não conseguia ignorar. Eu não era uma mulher desconfiada por natureza. 20 anos de casamento haviam sido construídos sobre uma base de confiança que eu acreditava ser de granito. Mas ultimamente o granito parecia ter rachaduras finas, quase invisíveis, que ameaçavam a estrutura inteira. Em vez de me afundar no sofá com um livro como faria normalmente, senti uma necessidade urgente de sair. De respirar um ar que não fosse o daquela casa perfeitamente arrumada, que de repente parecia uma gaiola dourada. Decidi ir ao nosso restaurante favorito, o La Belle Époque. Era o nosso lugar especial, onde comemorávamos aniversários, promoções e as pequenas vitórias da vida. Eu pensei que estar lá, cercada por memórias felizes, poderia acalmar a tempestade que se formava em meu peito. Eu só queria tomar uma taça de vinho, espairecer e me convencer de que estava sendo tola. O restaurante estava como sempre banhado por uma luz âmbar, com o som suave de um piano ao fundo e o murmúrio de conversas civilizadas. O maitre me cumprimentou pelo nome e me levou a uma pequena mesa discreta no canto, com uma visão clara de todo o salão. Pedi uma taça do meu vinho preferido e me permiti relaxar, observando os casais e as famílias ao meu redor. Por um momento funcionou. A ansiedade diminuiu, e eu comecei a me sentir ridícula por minhas suspeitas. Foi então que eu a ouvi. Uma risada alta, um pouco estridente, que cortou a atmosfera elegante do lugar. Era a risada de Mônica. Meu coração deu um salto doloroso. Eu lentamente levantei meus olhos e varri o salão. E lá estavam eles, sentados em uma das melhores mesas perto da janela com vista para o jardim iluminado. Ricardo e Mônica. Eles não pareciam um ex-casal tendo uma conversa amigável. A cabeça dela estava inclinada na direção dele, os cabelos loiros caindo sobre os ombros. A mão dele estava sobre a dela, na mesa. Eles se olhavam com uma cumplicidade que eu não via nos olhos de Ricardo há anos. Uma cumplicidade que eu ingenuamente achava que era reservada para mim. Meu corpo inteiro gelou. O vinho na minha taça parecia ter se transformado em vinagre na minha boca. Eu estava paralisada, uma espectadora invisível da minha própria tragédia. Então, vi Ricardo se inclinar e pegar uma pequena caixa de veludo azul do bolso do paletó. Ele a empurrou pela mesa em direção a Mônica. Os olhos dela se arregalaram em uma performance de surpresa que, agora eu sei, era completamente falsa. Ela abriu a caixa. Mesmo à distância, eu vi o brilho. Diamantes. Uma cascata de diamantes em um colar delicado. Meu ar ficou preso na garganta, meu sangue virou gelo em minhas veias. Era idêntico. Exatamente idêntico ao colar que Ricardo havia me dado no nosso último aniversário de casamento. A mesma lapidação, o mesmo design. O símbolo do nosso amor, do nosso compromisso, agora estava sendo duplicado e entregue à mulher que veio antes de mim. Naquele instante, eu entendi. Eu não era a continuação da vida dele. Eu era apenas um interlúdio. E Mônica não era o passado. Ela era o destino para o qual ele sempre esteve retornando. A dor foi física. Uma facada fria e precisa, bem no centro do meu peito. Eu devo ter feito algum som, um suspiro engasgado, porque naquele exato momento, Ricardo levantou o olhar e seus olhos encontraram os meus do outro lado do salão. O sorriso dele congelou, a cor sumiu de seu rosto, deixando-o pálido, quase fantasmagórico sob as luzes do restaurante. O pânico brilhou em seus olhos por uma fração de segundo. O mundo pareceu parar. Todo o som do restaurante desapareceu, e tudo o que existia era aquele fio invisível de vergonha e traição que nos conectava através do salão. Eu esperei. Esperei que ele se levantasse, que viesse até mim, que inventasse uma desculpa, que gritasse, que fizesse qualquer coisa. Mas ele não fez. Depois daquele segundo de pânico, algo mudou em seu rosto. A surpresa foi substituída por uma irritação fria. Ele me olhou ali, sua esposa de 20 anos, sentada sozinha enquanto ele celebrava com a ex e tomou uma decisão. Ele lentamente,
Deliberadamente virou o rosto de volta para Mônica. Ele pegou a taça de champanhe, disse algo que a fez rir novamente e simplesmente continuou a noite, como se eu fosse uma estranha, uma aparição indesejada, uma mancha na parede que ele podia simplesmente escolher ignorar. Aquilo foi pior do que a traição. Foi a exclusão, a humilhação pública e descarada. Ele não apenas me traiu, ele me apagou. Naquele restaurante lotado, diante de dezenas de pessoas, meu marido declarou que eu não existia. Que eu não importava. A dor da facada se transformou em algo diferente. A tristeza que me afogava começou a ferver e depois a congelar, tornando-se algo duro, afiado e inquebrável dentro de mim. A barragem de 2 décadas de paciência, sacrifício e amor incondicional finalmente se rompeu. Eu me levantei. Minhas mãos não tremiam. Meu rosto estava impassível. Chamei o garçom, paguei pela minha taça de vinho intocada e caminhei para fora do restaurante, de cabeça erguida, sentindo os olhares de pena de algumas mesas próximas. Eu não olhei para trás. Eu não precisava. A imagem de Ricardo me virando as costas estava gravada a fogo na minha mente. Naquele momento, a ficha caiu. A mulher ingênua morreu ali. Se você está com tanta raiva quanto eu fiquei, inscreva-se no canal, porque foi a partir desse dia que o meu plano começou a nascer. Naquela noite, ao voltar do restaurante, a casa que eu construí com tanto amor parecia um mausoléu. Cada objeto de decoração, cada porta-retrato com nossos sorrisos congelados no tempo, era uma mentira que gritava em silêncio. A mulher que saiu daquela casa horas antes, preocupada e um pouco insegura, não existia mais. A que voltou tinha gelo nas veias e uma clareza terrível na mente. A dor da traição era uma brasa ardente no meu peito, mas a humilhação pública, o desprezo no olhar de Ricardo ao me ver e me ignorar, aquilo foi o combustível que acendeu um incêndio. A tristeza deu lugar a uma fúria fria, uma determinação que eu não sabia que possuía. A esposa ingênua havia morrido no salão daquele restaurante, e em seu lugar, uma estrategista estava nascendo. Na manhã seguinte eu agi. Não houve confronto, não houve lágrimas, não houve um único grito. Eu me movia pela casa com uma calma assustadora. Enquanto Ricardo tomava banho, cantarolando uma música qualquer, eu descia até a garagem. Meu coração batia forte, não de medo, mas de adrenalina. Na minha mão, um pequeno dispositivo quadrado que havia chegado por Sedex no dia anterior, comprado com um cartão pré-pago em nome de uma prima distante. Um rastreador GPS. O carro dele, um sedã alemão de luxo que eu mesma o ajudei a escolher, estava ali, frio e silencioso. Por um segundo, hesitei. Eu estava cruzando uma linha da qual não haveria retorno. Mas então, a imagem dele entregando o colar para Mônica, o som da risada deles, ecoou na minha cabeça. Com as mãos firmes, me abaixei e prendi o pequeno aparelho magnético na parte de baixo do chassi, num local discreto e sujo de poeira. O clique metálico foi baixo, quase inaudível, mas para mim soou como o ferrolho de uma cela se fechando. Mas apenas saber onde ele estava não era o suficiente. Eu precisava de provas irrefutáveis, do tipo que nenhum advogado poderia contestar. Naquele mesmo dia, com a desculpa de ir visitar uma galeria de arte, dirigi até o centro da cidade, para um prédio comercial anônimo. O escritório do detetive particular era exatamente como nos filmes, impessoal, com móveis genéricos e o cheiro fraco de café requentado. O homem à minha frente, um senhor de olhar cansado e gestos práticos, ouviu meu relato sem demonstrar qualquer emoção. Para ele, minha história era apenas mais uma na longa e triste procissão de corações partidos e vidas desfeitas. Entreguei a ele uma foto de Ricardo, uma que tirei em nossa última viagem à Itália. Ele sorria para a câmera, o sol em seu rosto, o homem que eu achava que conhecia. Ver aquela imagem nas mãos de um estranho, para um propósito tão sórdido, me causou uma náusea profunda. Mas eu engoli o sentimento. Paguei adiantado em dinheiro uma quantia que o fez levantar as sobrancelhas. Eu não queria deixar rastros. Eu queria discrição, eficiência e, acima de tudo, a verdade nua e crua. Com as engrenagens da minha investigação particular em movimento, eu sabia que precisava de um aliado, alguém que pudesse me guiar pelo labirinto legal que se avizinhava.
E só havia um nome que me veio à mente: Dr. Afonso Costa. Ele não era apenas um advogado, era uma relíquia do passado, o melhor amigo e confidente do meu falecido pai. Um homem cuja integridade era tão sólida quanto os edifícios que meu pai construía. Liguei para ele de um telefone público, sentindo-me uma espiã em minha própria vida. Sua voz grave e paternal foi um bálsamo para minha alma ferida. Pedi uma reunião urgente, sobre um assunto pessoal e delicado. Ele não fez perguntas, apenas disse: meu escritório, amanhã, às 9, estarei te esperando, minha filha. Sentada na cadeira de couro em frente à sua imponente mesa de mogno, senti um pingo da antiga Lúcia voltar, a Lúcia que se sentia pequena e protegida perto da figura de um pai. Mas essa sensação durou pouco. Com a voz firme, relatei tudo. A mentira sobre trabalhar até tarde, o GPS na casa de Mônica, o colar de diamantes, a humilhação no restaurante. Contei sobre o rastreador no carro e o detetive que contratei. Eu esperava um sermão, um conselho para ter calma, para pensar na família. Em vez disso, o rosto do Dr. Afonso se fechou numa máscara de fúria contida. Seus olhos, geralmente gentis, brilhavam com indignação. Ele juntou as pontas dos dedos e me encarou por um longo momento. O silêncio na sala era pesado, carregado de décadas de lealdade à memória do meu pai. Finalmente, ele falou, e suas palavras mudaram tudo. Lúcia, ele disse, com uma gravidade que fez meu corpo todo se arrepiar, seu pai era um homem brilhante. Ele amava você mais do que tudo, mas ele nunca confiou em Ricardo. Ele sempre achou que o brilho nos olhos dele não era de amor por você, mas de ambição. Ele se levantou, caminhou até um grande cofre antigo que ficava escondido atrás de um quadro e começou a girar o mostrador. Antes de morrer, ele me fez uma promessa. E eu acho que chegou a hora de cumpri-la. Com um clique pesado, a porta do cofre se abriu. Dr. Afonso se virou para mim, a expressão séria. Lúcia, está na hora de abrirmos o cofre do seu pai. Acho que o que tem lá vai te interessar. Aquelas palavras foram uma promessa, uma luz no fim do túnel de traição em que eu me encontrava. Voltei para casa com um novo propósito. Enquanto esperava o encontro com o Dr. Afonso para abrir o cofre, eu me tornei uma caçadora de informações. Nas madrugadas, enquanto Ricardo dormia o sono dos justos, ou melhor, dos mentirosos, eu ia para o escritório dele em casa. Com o coração na boca, eu vasculhava gavetas, copiava arquivos do computador para um pendrive escondido e fotografava documentos com meu celular. Extratos bancários que mostravam gastos exorbitantes em joalherias e hotéis de luxo. E-mails trocados com Mônica, cheios de planos para um futuro a dois, um futuro construído sobre as ruínas da minha vida. Cada papel era uma peça do quebra-cabeça, cada foto era um prego no caixão do meu casamento. Uma semana depois, o primeiro relatório do detetive chegou por e-mail, protegido por senha. Abri o arquivo com as mãos trêmulas. As fotos eram piores do que eu imaginava. Não eram apenas encontros, era uma vida paralela. Ricardo e Mônica de mãos dadas em um parque, se beijando em um café escondido, entrando no mesmo hotel, cujas despesas eu vi nos extratos. A imagem que me quebrou foi uma em que ele a abraçava por trás, com o mesmo gesto protetor que ele usava comigo, enquanto ela exibia, orgulhosa, o maldito colar de diamantes. O quebra-cabeça estava montado. A dúvida, a pequena e incômoda semente de esperança de que eu pudesse estar enganada, foi esmagada sob o peso esmagador da evidência. Não havia mais espaço para negação. Havia apenas a verdade, feia e dolorosa, exposta sob a luz fria da tela do meu computador. Eu precisava de provas, precisava ter certeza. Deixe seu like se você também acha que a verdade, não importa o quão dolorosa, é sempre o melhor caminho. A pasta com as fotos do detetive pesava 1 tonelada dentro da minha bolsa. Mas era um peso reconfortante, o peso da verdade. Cada semáforo vermelho no caminho para o escritório do Dr. Afonso Costa parecia uma eternidade. O som do meu próprio coração martelando nos meus ouvidos era mais alto que o motor do carro. Eu olhava para os arranha-céus que Ricardo tanto se orgulhava de ajudar a construir, os prédios da nossa construtora, e sentia um gosto amargo na boca. Ele achava que era o rei daquela cidade, e que eu era apenas um dos seus bens,
um enfeite na sua vida de sucesso. Mal sabia ele que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. O escritório do Dr. Afonso era um santuário de outra época. O cheiro de mogno polido, de livros com lombadas de couro e de café forte pairava no ar, um aroma de estabilidade e confiança que contrastava violentamente com o caos que se instalara na minha vida. Ele era um homem de 70 anos, com olhos que já tinham visto de tudo, e quando me viu entrar, seu rosto, normalmente sereno, se contraiu em uma expressão de fúria contida. Ele não estava com raiva de mim. Estava com raiva por mim. Ele me abraçou como o pai que eu tinha perdido há tanto tempo. Nós nos sentamos em 2 poltronas de couro que pareciam abraçar quem nela se sentava. Coloquei a pasta com as fotos sobre a mesa de carvalho maciço entre nós. Ele não precisou abrir. Ele apenas assentiu, com o maxilar travado. A voz dele era grave como um trovão distante quando ele falou. Eu nunca gostei dele, Lúcia. Seu pai também não. Achávamos que você merecia alguém que visse o seu brilho, não alguém que quisesse usá-lo para se iluminar. Mas você o amava, e nós respeitamos isso. Uma lágrima teimosa escapou, e eu a enxuguei rapidamente. Não era hora para lágrimas. Ele se levantou e caminhou até um canto do escritório, onde um cofre antigo, de ferro fundido e com detalhes em latão, estava embutido na parede atrás de uma pintura a óleo. O som dos números girando na combinação parecia ecoar por toda a sala, cada clique marcando 1 segundo a menos da minha antiga vida. A porta pesada se abriu com um gemido baixo e profundo, revelando seu interior escuro. Dr. Afonso enfiou a mão lá dentro e retirou uma pasta de couro escura, quase preta, com as iniciais do meu pai gravadas em ouro desbotado. Meu coração parou. Eu me lembrava daquela pasta. Meu pai a guardava em seu escritório em casa, sempre trancada. Ele me dizia que ali estava o meu futuro. Uma proteção. Eu sempre pensei que fosse uma metáfora. Dr. Afonso colocou a pasta sobre a mesa, ao lado das fotos da traição de Ricardo. Eram 2 mundos colidindo. O legado de amor do meu pai e o legado de mentiras do meu marido. Com as mãos firmes ele abriu a pasta. O cheiro de papel antigo e de promessas guardadas encheu minhas narinas. Eu esperava ver uma apólice de seguro de vida, talvez os títulos de propriedade da casa dos meus pais. O que eu vi me deixou sem ar. O primeiro documento era um extrato de um fundo fiduciário. No topo, meu nome. No final da página, um saldo. Eu li o número 2, 3 vezes, achando que meus olhos, marejados pela emoção, estavam me enganando. Não estavam. 15 milhões de reais. O ar fugiu dos meus pulmões em um silvo. Eu não conseguia processar. Era uma quantia que mudava tudo, uma fortuna que eu nem sonhava existir. Mas não era o dinheiro que mais me chocou. Era a cláusula, escrita em uma linguagem jurídica precisa, mas com uma intenção cristalina. Dr. Afonso apontou para o parágrafo com o dedo. O fundo só seria liberado em sua totalidade, para meu controle restrito, sob uma condição específica. Um divórcio litigioso, por justa causa comprovada. A cláusula citava exemplos, e o primeiro da lista era a infidelidade. Meu pai, meu querido pai, ele nunca confiou em Ricardo. Ele viu a semente da ganância nos olhos do homem com quem eu casei, e, em silêncio, preparou minha rede de segurança. Ele não me contou para não minar meu casamento, para me deixar viver minha escolha, mas ele garantiu que, se o pior acontecesse, eu não ficaria desamparada. Eu ficaria poderosa. A dor da traição de Ricardo se misturou com uma onda avassaladora de amor e gratidão pelo meu pai. Ele estava cuidando de mim, mesmo depois de morto, mas a revelação não tinha acabado. Havia outro conjunto de documentos sob o extrato do fundo. Eram cópias autenticadas do contrato social original da construtora Vargas. Eu vi a minha assinatura, feita há 20 anos, a assinatura de uma jovem esposa apaixonada e cheia de esperança. E vi os detalhes que Ricardo convenientemente me fez esquecer. O investimento inicial, a herança dos meus pais que eu usei para fundar a empresa dele, não tinha sido um presente ou um empréstimo familiar. Tinha sido um aporte de capital. Em troca, o contrato me garantia, de forma inequívoca, 60% da propriedade da empresa. 60%. Eu não era a esposa do dono. Eu era a dona.
a acionista majoritária. Ricardo era, na prática, meu funcionário. Todos aqueles anos, ele me tratou como uma dependente, me fazendo sentir grata por cada luxo, por cada migalha de atenção, enquanto administrava o império que era, por direito meu. A arrogância dele, o crédito que ele levava, a forma como ele me diminuía em público, tudo se encaixou. Era o golpe mais longo e cruel que eu poderia imaginar. Naquele instante, algo dentro de mim mudou para sempre. A tristeza que ameaçava me afogar não evaporou, ela congelou. Transformou-se em uma armadura de gelo, afiada e impenetrável. As lágrimas que estavam presas em minha garganta se solidificaram em diamantes de pura fúria. A mulher doce, a Lúcia ingênua que organizava jantares e sorria para as câmeras, morreu ali, naquela poltrona de couro, sob o olhar protetor do fantasma do meu pai. Eu olhei para as minhas mãos, que antes tremiam, e agora estavam perfeitamente imóveis sobre a mesa. Não eram mais as mãos de uma dona de casa. Eram as mãos que assinariam as ordens que iriam demolir o mundo de Ricardo Vargas, tijolo por tijolo. Levantei meu olhar para o Dr. Afonso, que observava minha transformação em silêncio. Não havia mais dor em meus olhos. Apenas um brilho frio, metálico, de determinação. O jogo não tinha apenas virado, eu tinha me tornado a dona do tabuleiro. Eles achavam que eu não tinha nada, mas mal sabiam eles do segredo que meu falecido pai deixou. O que você faria no meu lugar com esse poder em mãos? Deixe sua teoria nos comentários. Saindo do escritório do Dr. Afonso, o ar da rua parecia diferente, mais nítido, mais frio. A mulher que entrou naquela sala, com o coração em pedaços, não foi a mesma que saiu. A tristeza tinha se cristalizado, se transformado em gelo. E gelo, eu aprendi naquele instante, pode ser tão afiado quanto aço. Eu não chorei mais. Lágrimas eram um luxo que a antiga Lúcia podia se permitir. A nova Lúcia, a acionista majoritária, a herdeira de uma fortuna secreta, não tinha tempo para isso. Ela tinha um trabalho a fazer. Nos dias que se seguiram, o escritório do Dr. Afonso se tornou nosso quartel-general. O cheiro de café forte e papel antigo se misturava à energia elétrica da nossa determinação. Eu, que por 20 anos organizei jantares e agendas sociais, agora estava no comando de uma operação de guerra. Dr. Afonso, com seus olhos cansados, mas brilhando de um orgulho paternal, era meu general. Ele traçava as estratégias legais, e eu, a tática de execução. A doçura que todos conheciam foi guardada em uma gaveta. No lugar dela, surgiu uma precisão cirúrgica. O plano foi dividido em fases, cada uma desenhada para desmantelar o mundo de Ricardo, peça por peça, sem que ele percebesse até ser tarde demais. Primeiro, a fundação. Dr. Afonso resgatou a procuração que meu pai, em sua infinita sabedoria, me fez assinar anos atrás. Um documento que me dava plenos poderes sobre todos os bens registrados em meu nome, incluindo os 60% da construtora Vargas. Ricardo nunca soube dessa procuração. Para ele, eu era apenas a esposa que assinava onde ele mandava. Esse foi o seu primeiro erro fatal. Com essa procuração ativada, eu não precisava da permissão dele para nada. O segundo passo foi cortar o suprimento de oxigênio financeiro dele. Com um único telefonema para o gerente do banco, um homem que eu cultivava com gentileza há anos, eu congelei todas as nossas contas conjuntas. Todas elas. A conta de investimentos, a conta corrente de onde saíam os pagamentos da empresa, até a conta poupança que ele achava que era o nosso fundo de emergência. Cada centavo ali tinha o suor do meu sacrifício, da minha herança inicial, da minha vida abdicada. Agora, estava sob meu controle absoluto. Ricardo não poderia sacar um único real sem minha autorização. Autorização que ele jamais receberia. O terceiro movimento foi construir meu próprio castelo. Abrimos uma nova conta, em um novo banco, sob meu controle exclusivo. Para lá, Dr. Afonso começou o processo de transferir os 15 milhões de reais do fundo fiduciário do meu pai. A papelada era imensa, mas as provas da infidelidade de Ricardo, fornecidas pelo detetive, eram inquestionáveis. As fotos dele com Mônica, rindo no restaurante, entregando aquele colar, cada imagem era uma assinatura em um cheque de milhões para a minha nova vida. Enquanto a fortaleza financeira era erguida, a artilharia pesada era preparada.
Dr. Afonso e sua equipe redigiram uma série de documentos que seriam o golpe de misericórdia. O primeiro era a petição de divórcio litigioso, citando adultério com provas anexadas, exigindo a separação total de bens e deixando claro que eu não abriria mão de nada que era meu por direito. O segundo era uma notificação extrajudicial, informando Ricardo de sua destituição imediata do cargo de CEO da construtora Vargas, baseada na minha posição de acionista majoritária. O terceiro era uma ordem de despejo. O prédio comercial onde ficava a sede da empresa estava no meu nome desde o início, outro detalhe que Ricardo convenientemente esqueceu. Ele não seria apenas demitido, seria expulso de seu próprio reino. Eu, a arquiteta que abriu mão da carreira para construir o império dele, agora estava projetando sua demolição. Cada documento era uma viga de sustentação sendo removida. Cada assinatura, uma parede vindo abaixo. Eu lia cada cláusula, cada parágrafo, absorvendo a linguagem jurídica que antes me intimidaria. Agora, ela soava como música. Lembrei-me de todas as vezes que ele me chamou de meu anjo, sempre que eu usava meu próprio dinheiro para cobrir os rombos da empresa. A ironia era tão amarga que quase me fez sorrir. Ele não fazia ideia de que o anjo que o salvava era, na verdade, a dona de tudo. No final daquela semana, a mesa de mogno do Dr. Afonso estava coberta de envelopes pardos. Tudo estava pronto. A armadilha estava montada. Eu não sentia ódio, nem mesmo tristeza. Sentia uma calma profunda, a calma de quem sabe que está prestes a restaurar o equilíbrio do universo. Ricardo e Mônica riram de mim, me humilharam, me trataram como um objeto a ser descartado. Eles subestimaram a mulher silenciosa que arrumava a casa e preparava o jantar. Eles não sabiam que, enquanto organizava talheres, eu também organizava meus pensamentos. E enquanto limpava a poeira dos móveis, eu limpava a ingenuidade da minha alma. Eles construíram seu castelo de mentiras sobre a minha vida, e agora eu estava prestes a puxar o tapete. Cada passo foi friamente calculado para garantir que a queda deles fosse espetacular. Se você não quer perder o desfecho dessa história, agora é a hora de se inscrever. Depois que o último parafuso da nova fechadura foi apertado, um silêncio pesado e definitivo se instalou na casa. Era o silêncio que precede a batalha. Eu sabia que não demoraria muito. E, de fato, menos de uma hora depois, meu celular vibrou sobre a mesa de centro, o nome Ricardo Marido, piscando na tela. Por um instante meu coração deu um salto, um reflexo condicionado de 20 anos de servidão. Mas eu o sufoquei. A mulher que atendia aquele chamado já não era a mesma. Respirei fundo, contei até 3 e atendi, colocando o telefone no viva voz. A voz dele explodiu do outro lado, não com preocupação, mas com a fúria de um rei contrariado. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele ordenou. Lúcia, que brincadeira é essa? A chave não está funcionando. Abre essa porta agora, estou cansado. Eu fechei os olhos. Era hora do espetáculo. Eu precisava me lembrar de cada humilhação, de cada mentira, de cada vez que me senti invisível para encontrar a nota certa. Eu precisava ser a Lúcia que ele conhecia, a Lúcia que ele subestimava. Deixei minha voz sair trêmula, fraca, como se estivesse a ponto de quebrar. Ricardo, onde você estava? Houve uma pausa do outro lado, o som de uma respiração impaciente. Eu te disse, estava trabalhando. O que deu em você? Trocou as fechaduras? Você enlouqueceu? Eu forcei um soluço, um som patético e perfeitamente calculado que ecoou na sala vazia. Eu vi, Ricardo. Eu vi o GPS. Você estava na casa dela. De novo. Minha voz era um sussurro afogado em lágrimas que não existiam. Eu olhava para minhas mãos, firmes e estáveis, enquanto minha voz pintava um quadro de total desmoronamento. Cada lágrima falsa era um investimento no colapso dele. A arrogância dele era tão previsível. O tom de Ricardo mudou instantaneamente de raiva para uma condescendência paternalista. Era o tom que ele usava quando eu discordava de algo, quando tinha uma opinião própria. Ah, meu amor, você está cansada, estressada. Interpretou tudo errado. Mônica e eu estávamos apenas discutindo uns assuntos antigos do divórcio, coisas chatas de advogado. Você sabe como é.
Ele achava que eu era uma criança que precisava ser acalmada com uma mentira doce. E eu me agarrei a essa percepção como uma náufraga. Eu não sei em que acreditar mais, chorei, com a voz embargada. Eu te amo tanto, Ricardo, mas estou com tanto medo. Sinto que estou te perdendo. Por favor, precisamos conversar. Não por telefone, não assim. Ele mordeu a isca. Eu podia sentir sua arrogância inflando do outro lado da linha, a sensação de poder por ter sua esposinha tola e desesperada rastejando de volta. Claro, querida. Claro que vamos conversar. Eu vou para um hotel hoje e amanhã resolvemos isso. Você precisa se acalmar. Não, eu disse com um pingo de urgência forçada. Amanhã não. Precisa ser hoje. Por favor. Eu preciso olhar nos seus olhos. Fiz uma pausa dramática, como se estivesse buscando uma solução. Vamos jantar. Naquele lugar, o Le Firmament, onde você fechou seu primeiro grande contrato. Lembra? Para a gente se reconectar. Colocar tudo em pratos limpos. O Le Firmament. O restaurante mais caro, mais exclusivo e mais público da cidade. Um aquário, onde toda a elite financeira e social se exibia. Era o palco perfeito. O silêncio dele durou alguns segundos, e eu sabia exatamente o que ele estava pensando. Ele estava calculando. Um jantar público significava que eu não faria uma cena. Significava que ele poderia me controlar, me acalmar com promessas vazias sob as luzes dos lustres de cristal, e depois voltar para os braços de Mônica, rindo da minha ingenuidade. Tudo bem, Lúcia, ele disse com a voz agora suave como veludo envenenado. É uma ótima ideia. Você mostra que ainda é a mulher inteligente que eu conheci. Estarei lá às 9. Use aquele vestido azul que eu gosto. Ele desligou. Eu continuei segurando o telefone por 1 minuto inteiro, o sorriso mais frio que eu já dei se espalhando lentamente pelo meu rosto. Eu podia imaginá-lo ligando para Mônica no instante seguinte, o tom de voz completamente diferente. Eu podia ouvi-lo rindo, contando como a Lúcia patética tinha caído no choro desesperada implorando por uma segunda chance. Eu podia ver o sorriso vitorioso de Mônica, ouvindo-a dizer com desdém: Eu te falei, Ricardo, ela não é nada sem você. É só acenar com um ossinho que a cachorrinha volta correndo. Acalme a idiota. E depois tiramos o resto do que é nosso. Eles estavam brindando a minha suposta derrota, sem saber que o veneno já estava na taça. Passei as horas seguintes me preparando, não como uma esposa que ia a um jantar de reconciliação, mas como uma general que se prepara para a batalha final. Abri meu closet e ignorei o vestido azul que ele mencionou. Em vez disso, escolhi um vestido vermelho sangue, de seda, que eu nunca tive coragem de usar. Era uma cor que não pedia desculpas. Era a cor da vingança. Sentei-me em frente ao espelho e fiz minha maquiagem com uma precisão cirúrgica. Não para esconder imperfeições, mas para construir uma máscara. Um batom vermelho escuro, um delineado afiado como uma faca. Quando terminei, a mulher que me encarava no espelho não era a Lúcia doce e apagada. Era a herdeira de meu pai. Era a acionista majoritária. Era a dona do destino de Ricardo Vargas. O roteiro estava pronto. Os atores estavam em seus lugares. A armadilha estava montada, com a isca mais saborosa de todas. O ego gigantesco de um homem que se achava invencível. Ele chegaria ao restaurante esperando encontrar uma esposa quebrada. Mal sabia ele que encontraria sua executora. Eles morderam a isca, convencidos de que tinham vencido. Mal podiam esperar. Deixe um like se você também mal pode esperar pelo que vem a seguir. Eu cheguei primeiro. O Le Firmament era exatamente o tipo de lugar que Ricardo adorava, opulento, pretensioso e cheio de pessoas que mediam o valor umas das outras pelo preço do relógio no pulso. O tilintar suave dos talheres de prata contra a porcelana, o murmúrio aveludado das conversas e o aroma de comida cara flutuavam no ar. Mas para mim, naquela noite, tudo aquilo era apenas um cenário. O palco que eu mesma havia escolhido para o ato final da nossa tragédia particular. Eu usava um vestido vermelho sangue, um corte simples mas elegante, que eu nunca teria ousado usar com ele. Ricardo sempre preferiu que eu usasse tons pastéis, cores de esposa dócil. Mas a esposa dócil estava morta e enterrada. Naquela noite, eu não era a esposa.
Eu era viúva de um casamento que ele mesmo havia assassinado. Por baixo da mesa, minhas mãos não tremiam. Havia uma calma gélida correndo em minhas veias, uma clareza de propósito que eu não sentia há 20 anos. Eu não sentia o coração de uma mulher traída, mas o coração de uma general na véspera da batalha decisiva. Ele chegou pontualmente exalando a autoconfiança de um homem que acredita ter o mundo em suas mãos. Vestia um terno caríssimo, o cabelo perfeitamente penteado e aquele sorriso carismático que ele usava para vender projetos e mentiras com a mesma facilidade. Ele caminhou até a mesa como um pavão exibindo sua plumagem, e por um momento vi o homem por quem um dia me apaixonei. Mas foi só um momento. A ilusão se quebrou assim que ele se sentou, e me lançou aquele olhar condescendente, o olhar de um dono para um animal de estimação que se comportou mal. Ele nem sequer notou o vestido. Para ele, eu era invisível, um acessório que precisava ser ajustado. Ele começou seu discurso ensaiado, a voz macia e cheia de uma falsa preocupação. Ele disse que eu tinha entendido tudo errado, que Mônica era apenas uma amiga passando por um momento difícil, que ele estava sob muita pressão no trabalho. Ele segurou minha mão sobre a mesa, e o toque que antes me confortava agora me causava repulsa. Era o toque de um mentiroso. Ele falou sobre nossos 20 anos juntos, sobre a casa que construímos, sobre o futuro que ele ainda queria comigo. Cada palavra era uma faca, não porque me machucava, mas porque revelava o quão pouco ele me conhecia, o quão profundamente ele me subestimava. Ele realmente acreditava que algumas palavras bonitas e uma promessa vazia poderiam apagar a humilhação, a traição, a anulação de toda a minha vida. Ele achava que eu era fraca, dependente, desesperada. Ele não podia estar mais enganado. Eu o deixei falar, saboreando cada segundo de sua arrogância. Eu o observei como um cientista observa uma amostra sob o microscópio, dissecando cada gesto, cada inflexão de sua voz. Ele estava tão imerso em sua própria performance que não percebeu a mudança em meu olhar. Não percebeu que a mulher à sua frente não era a mesma que ele havia deixado para ir para a cama da ex-mulher. Quando ele terminou sua ladainha patética com um suspiro dramático, esperando minhas lágrimas e meu perdão, eu simplesmente retirei minha mão da sua. Inclinei-me ligeiramente para a frente, olhei diretamente em seus olhos e, com a voz mais calma e fria que consegui produzir, eu disse uma única frase. Chega, Ricardo. O efeito foi imediato. O sorriso dele congelou. A confiança em seus olhos vacilou, substituída por uma sombra de confusão. A palavra não foi dita com raiva, mas com uma finalidade absoluta, como o som de uma porta de cofre se fechando. Foi nesse exato instante que 2 homens se aproximaram de nossa mesa. Um deles era o Dr. Afonso, meu aliado, com uma expressão grave e determinada. O outro era um homem de terno cinza, com uma pasta na mão e um ar de autoridade impessoal. Era um oficial de justiça. O murmúrio do restaurante pareceu diminuir. Alguns olhares curiosos se voltaram para a nossa mesa. O espetáculo estava para começar. Ricardo olhou do Dr. Afonso para o oficial, sua confusão se transformando em irritação. Ele abriu a boca para protestar, para perguntar que tipo de brincadeira era aquela, mas o oficial de justiça foi mais rápido. Com uma voz neutra e profissional que cortava o ar do restaurante, ele se dirigiu a Ricardo. Senhor Ricardo Vargas, estou aqui para lhe entregar formalmente alguns documentos. Ele abriu a pasta e retirou o primeiro envelope. Esta é a sua intimação para o processo de divórcio litigioso, movido por Lúcia Almeida, com base em adultério comprovado. Ricardo empalideceu. Ele olhou para mim, incrédulo, mas eu mantive meu rosto como uma máscara de mármore. O oficial retirou o segundo envelope, ainda mais grosso que o primeiro. Esta é uma notificação extrajudicial informando sua remoção imediata do cargo de diretor-presidente da construtora Vargas, conforme decisão da acionista majoritária, que detém 60% do capital social da empresa. A senhora Lúcia Almeida. A cor sumiu completamente do rosto de Ricardo. Sua mandíbula caiu. Eu podia ver as engrenagens em sua mente girando freneticamente, tentando processar o impossível. A construtora, a obra de sua vida, que ele acreditava ser somente sua. E então, veio o golpe de misericórdia. O oficial entregou-lhe um último papel.
E esta é uma medida protetiva de urgência, que o proíbe de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a Sra. Almeida, devido a histórico de abuso patrimonial e psicológico. Foi o fim. Uma máscara de pânico e incredulidade total se formou em seu rosto. O grande Ricardo Vargas, o mestre do universo, havia sido reduzido a um homem patético, exposto e humilhado em frente à elite da cidade que ele tanto se esforçava para impressionar. Foi a minha vez de falar. Eu me levantei lentamente, minha altura me dando uma vantagem sobre ele, que continuava sentado, paralisado. Todos os olhos do restaurante estavam em nós. Eu olhei para ele, não com ódio, mas com uma espécie de piedade distante. Por 20 anos, Ricardo, eu construí seu mundo enquanto você destruía o meu. Eu fui a arquiteta invisível do seu sucesso, a financiadora silenciosa dos seus sonhos. Você achou que eu era apenas um degrau, um objeto a ser usado e descartado. Você se esqueceu de uma coisa. Eu fiz uma pausa, deixando o silêncio pesar no ar. Degraus servem para subir, mas também para cair, e a sua queda começa agora. Eu me virei para sair, mas parei e olhei por cima do ombro, dando-lhe meu sorriso mais doce e venenoso. Aproveite seu jantar. É o último que você poderá pagar por um bom tempo. Ah, e a conta está em seu nome. Com isso, eu me virei e caminhei para fora do restaurante, de cabeça erguida, sem olhar para trás. Eu não precisei. Eu podia sentir os olhares de todos, o silêncio chocado, a humilhação absoluta de Ricardo ecoando atrás de mim. O som da porta se fechando foi o som mais libertador que eu já ouvi na vida. A expressão no rosto dele quando tudo desabou foi impagável. Descreva essa cena em uma única palavra nos comentários. Quero ver as melhores. Eu não olhei para trás. Cada passo que eu dava para fora do Le Firmament, com o som dos meus saltos ecoando no mármore polido, era um passo para longe de 20 anos de mentiras. Eu não sentia alegria nem um prazer sádico. Senti apenas o frio e pesado alívio de uma cirurgia bem-sucedida, a remoção de um tumor que me consumia por dentro. Deixei para trás um homem que, naquele exato momento, começava a entender a profundidade do abismo que se abria sob seus pés. Dr. Afonso me contou depois os detalhes sórdidos. Ricardo ficou paralisado na cadeira, o rosto pálido como cera, enquanto os olhares curiosos e os sussurros da elite da cidade o cercavam como abutres. A humilhação final da noite veio na forma de um garçom discreto, que lhe apresentou a conta exorbitante. Foi ali, na frente de todos, que a primeira peça do seu castelo de cartas desabou. O seu precioso cartão de crédito ilimitado, símbolo máximo do seu status, foi recusado. E depois o segundo. E o terceiro. O gerente teve que ser chamado e Ricardo, o grande empresário, teve que deixar seu relógio de luxo como garantia para poder sair do restaurante. Aquilo foi apenas o começo da avalanche. No dia seguinte ele tentou ir para sua empresa, provavelmente para tentar reverter a situação, para gritar e ameaçar. Mas encontrou seguranças novos na portaria, homens que não o conheciam e que tinham uma ordem clara: o Sr. Ricardo Vargas não era mais bem-vindo. Ele foi barrado na porta do império que eu construí, tratado como um estranho. Desesperado e sem acesso a um centavo, seu único refúgio era Mônica. Imagino a cena, ele chegando na casa dela, derrotado, esperando o consolo da sua cúmplice. Mas a lealdade de Mônica sempre esteve atrelada ao saldo bancário dele. Quando ela descobriu que ele não era apenas um homem em processo de divórcio, mas um homem falido e expulso da própria empresa, sua máscara de amor caiu. As malas dele foram colocadas na calçada, antes mesmo que ele pudesse terminar de explicar a situação. A porta se fechou na sua cara, e Mônica, a mulher por quem ele jogou tudo fora, o descartou como se fosse lixo. Enquanto o mundo dele desmoronava, o meu se reconstruía em silêncio. As mensagens de voz começaram a chegar no meu celular, uma torrente de desespero. Primeiro, eram xingamentos e ameaças. Depois, súplicas patéticas, promessas vazias de mudança, declarações de um amor que ele nunca sentiu. Eu não ouvi nenhuma. Apenas selecionava todas e apertava o botão de apagar. O som do lixo eletrônico se tornando vazio era a trilha sonora da minha libertação. Os antigos amigos do casal, que antes o bajulavam, agora me ligavam para oferecer apoio, contando, com uma satisfação mal disfarçada, como Ricardo estava sendo evitado em todos os círculos sociais.
Dr. Afonso me ligou no final daquela semana, sua voz calma e firme. Ele me disse que a notícia havia se espalhado como fogo. Ninguém estava do lado dele. Todos sabiam da traição, da humilhação que sofri, e agora, da reviravolta espetacular. A validação não vinha apenas da lei, mas da comunidade que ele tanto se esforçou para impressionar. Ele e Mônica não perderam apenas dinheiro. Eles perderam a máscara que usavam para esconder sua ganância e sua podridão moral. Foram expostos pelo que realmente eram. Eles finalmente tiveram o que mereciam, uma lição que o dinheiro não pode comprar. Se você concorda que a justiça foi feita, esmague o botão de like. 6 meses se passaram desde a noite no restaurante. A poeira baixou, mas não da forma que eles imaginavam. O mundo que eu conhecia foi completamente reconstruído, tijolo por tijolo, sob minhas próprias ordens. Hoje, a grande mesa de mogno onde eu costumava servir jantares para os sócios de Ricardo não existe mais. No seu lugar, há uma mesa de reuniões moderna, no centro do escritório da agora renomeada Almeida e Filhos Construtora. E na cabeceira, sentada com a postura ereta que eu não sabia que possuía, estou eu. Os jovens arquitetos e engenheiros me olham com respeito, apresentando projetos e projeções. Eles não veem a esposa submissa, eles veem a CEO que salvou a empresa da ruína e a está guiando para um futuro próspero. Minha voz é calma, mas firme. Cada decisão é minha. O brilho nos meus olhos não é de lágrimas contidas, mas de paixão pelo trabalho que eu havia abandonado há 20 anos. Eu não estava apenas administrando um negócio. Eu estava recuperando a minha própria identidade. Eu vendi aquela casa. Cada objeto, cada cômodo, era uma lembrança de uma vida que não era minha, mas sim um palco montado para a felicidade de outra pessoa. Meu novo lar é uma cobertura moderna, com paredes de vidro que oferecem uma vista deslumbrante da cidade. Não há mais arranjos de flores perfeitos para impressionar visitas. Apenas as plantas que eu gosto de cuidar e os livros que eu quero ler. A solidão que eu tanto temia se revelou na verdade uma paz profunda e libertadora. Neste exato momento, estou na minha varanda, sentindo a brisa noturna no rosto, com uma taça de vinho na mão. As luzes da cidade cintilam lá embaixo como um tapete de diamantes, diamantes que eu mesma comprei. Às vezes, me pego pensando no Ricardo. Não com ódio, nem mesmo com pena. Penso nele como pensamos numa doença da qual nos curamos. Uma febre dolorosa que, uma vez superada, nos deixa mais fortes e mais gratos pela saúde. As mensagens de voz desesperadas que ele deixou pararam de chegar há meses. Eu nunca ouvi nenhuma delas. A mulher que eu era, a Lúcia que vivia para agradar, não era fraca. Ela era forte, mas sua força estava sendo investida no terreno errado, regando uma planta que só dava frutos venenosos. Hoje, eu invisto em mim. A vingança não foi o meu objetivo final, foi apenas a ferramenta que usei para demolir a prisão que construíram ao meu redor. O verdadeiro prêmio não foi ver a queda dele, mas sim testemunhar a minha própria ascensão. Eu não me tornei uma mulher amarga e desconfiada. Eu me tornei a arquiteta do meu próprio destino. Eu me tornei livre. Aprendi da forma mais difícil que o maior investimento que podemos fazer é em nossa própria paz. Se essa história te tocou, inscreva-se para mais relatos como este e me diga de qual cidade você me assistiu.